Bom dia, você que nos acompanha na manhã desta sexta-feira. Eu falo da Câmara de Vereadores, direto da Sala de Comissões de NPTF, onde em instantes inicia a audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2024 da Prefeitura de Caxias do Sul. Essa audiência pública ela é convocada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico e também Controle Orçamentário. Ao meu lado já está comigo o secretário de Gestão e Finanças, Milton Balbinotti. Gostaria de saber de você, secretário, como fecha esse primeiro quadrimestre de 2024? Bom dia. Bom dia. Bom, o nosso primeiro quadrimestre ele está fechando além das nossas expectativas, conforme a nossa previsão da LDO. Nós estamos encerrando o primeiro quadrimestre com um resultado positivo, ou seja, um superávit em 182 milhões, com um crescimento nas receitas em 8,15%. É um valor bastante positivo. Com certeza. Acima, como já falei, acima da nossa expectativa. Obrigada, secretário. Também converso nesse momento com a presidente da comissão, a vereadora Tatiane Frisso. Bom dia, vereadora. Com essa prestação de contas do Executivo, o Legislativo pode olhar para isso e ver se há possibilidade de projetos a serem realizados na cidade, também como as políticas públicas. Bom dia. Bom dia, com certeza é muito importante que a comunidade tenha consciência e por isso que é uma audiência pública, transmitida nas redes sociais, no canal oficial da TV Câmara, para que a população compreenda como está o momento econômico de Caxias do Sul, e a função da comissão é dar esta transparência e, claro, fazer toda a análise técnica destes resultados, emitir um parecer técnico que depois é aprovado na Câmara de Vereadores, aprovado ou não, conforme os parlamentares analisarem. Obrigada, vereadora. Muito obrigada, convido a todos para acompanharem conosco. Fica o convite da vereadora e também da Câmara de Vereadores para você continuar acompanhando a nossa programação. Em instantes já inicia então essa prestação de contas do Executivo nesse primeiro quadrimestre de 2024. Você acompanha essa transmissão por meio do nosso canal 16 da NET e também através do nosso canal no YouTube. TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia. Eu já te chamo aqui. Tá bom? Valeu. Aí, João. Tudo bem? Luiz? Tá. Essas receitas, despesas, aqui a receita capital é o... Bom dia a todos. Sou a vereadora Tatiane Frisso, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Na condição de presidente desta Comissão de Orçamento, inicio então os trabalhos às 10 horas do dia 24 de maio de 2024 na Sala das Comissões de NPTF e declaro abertos os trabalhos da audiência pública que trata da prestação de contas do Poder Executivo Municipal, administração direta e indireta, SAMAI, IPAM e FAS, referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2024. A Comissão de Orçamento é composta por 5 vereadores, sendo esta presidente que vos fala, vereadora Tatiane Frisso, os vereadores Gilfredo de Camilles, Maurício Scalco, Olmir Cadori e vereador Ricardo Zanquin, que compõem a mesa, e agradeço de antemão também a presença da nossa presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereadora Marisol Santo.
Quanto às autoridades e honrosos convidados, cumprimento. Secretário de Gestão e Finanças, Milton Balbinotti. Controlador-Geral do Município, Francis Ceruti Venturim. Secretário de Recursos Humanos e Logística, Ronaldo Boniati. Vereadores aqui presentes: vereador Olmir Cadori, vereador Ricardo Zanquim, vereador Tenente Cristiano Becker da Silva, vereador Elisandro Fiuza, vereador Felipe Gremelmaier, vereador Lucas Gil e vereadora Roselaine Frigeri. Saúdo ainda e agradeço a presença dos integrantes do CALEGES, Cadastro Legislativo de Participação Popular, servidores do Poder Executivo, da Câmara de Vereadores, assessorias, demais presentes e a comunidade em geral. Passemos agora às informações gerais de condução dos trabalhos desta audiência pública. Observo que esta audiência pública é realizada com base nos princípios e dispositivos constitucionais, legislação infraconstitucional e na lei orgânica do município, que norteia a administração pública, especialmente os princípios da legalidade, transparência e publicidade. Refiro de forma destacada que a realização dessa audiência pública se dá no cumprimento da legislação federal regradora, na forma do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 48 do referido diploma legal. Essa audiência tem por objetivo abordar de forma resumida a execução orçamentária e financeira do primeiro quadrimestre do ano de 2024, bem como apresentar relatórios de avaliação e cumprimento das metas fiscais de arrecadação estabelecidas na LDO. Faço constar que foi dada ampla publicidade da presente audiência pública por meio de edital da Câmara de Vereadores, publicado em jornal de grande circulação da cidade de Caxias do Sul e região, na data de 10 de maio de 2024, e pelos membros do CALEGES e convites disparados. Pelo caráter obrigatório, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, no site oficial da Câmara de Vereadores e também pelas redes sociais na plataforma do Facebook e também do YouTube. Antes de passar a palavra ao Poder Executivo, relato que os trabalhos serão desenvolvidos da seguinte forma. Primeiramente, teremos a manifestação das autoridades que representam o Poder Executivo e que farão a apresentação e a exposição das contas públicas. Após, teremos a manifestação e formulação de questionamentos pelas senhoras e senhores vereadores, pelo tempo de até 3 minutos cada um. Na sequência, teremos a manifestação e questionamento dos presentes e das pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo tempo de até 3 minutos por pessoa ou entidade. Ressalto ainda que, na forma virtual, os cidadãos e as entidades poderão fazer questionamentos ou comentários pela plataforma Facebook da Câmara. Dando sequência, então, passamos às considerações do Poder Executivo. Neste momento, concedo a palavra ao secretário de Gestão e Finanças, Milton Luiz Balbinotti. Bom dia. Eu quero cumprimentar a presidenta da comissão, vereadora Tatiane Frisso, e estendo aos demais vereadores aqui presentes, ao nosso secretário de Recursos Humanos e Logística, Ronaldo Boniati, ao nosso controlador do município, Francis Venturim, a nossa valiosa equipe de gestão e finanças e as demais autoridades aqui presentes.
já mencionadas no protocolo. Senhoras e senhores, por convite da presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, a vereadora Tatiane Frisso, viemos, através dessa audiência pública, prestar conta do Poder Executivo Municipal, referente ao primeiro quadrimestre de 2024. Essa audiência pública contempla uma exigência da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o poder público demonstra e avalia cumprimento das metas fiscais de cada período. Hoje, apresentamos os dados relativos ao primeiro quadrimestre de 2024, com alguns comparativos ao mesmo período de 2023, ou seja, de janeiro a abril. Basicamente, essas diretrizes dizem respeito a temas inerentes à atividade pública municipal e com implicações diretas nas receitas e despesas, via de consequência, na busca de uma eficiência política orçamentária. Nesse período, o resultado foi além de nossa expectativa na LDO, com crescimento das receitas em 8,15% nominal e 6,5% efetiva, comparando ao mesmo período de 2023, com superávit orçamentário do Executivo Municipal de 182 milhões de reais. Neste primeiro quadrimestre, a situação financeira do orçamento da Prefeitura de Caxias do Sul foi bem ajustado e equilibrado. Porém, estamos apreensivos para os próximos meses, com a provável perda de arrecadação devido à situação climática, impacto imprevisto na nossa região, que foge do nosso controle, afetando nossas previsões na LDO. Esta deverá ser avaliada. Para finalizar, quero agradecer o trabalho de todas as secretarias envolvidas e, principalmente, a nossa valiosa equipe de gestão e finanças. Obrigado. Muito obrigada. Concedo a palavra ao controlador-geral do município, Francis Eduardo Ceruti Venturim, para a sua exposição. Alô? Oi. Bom dia, presidente da comissão, vereadora Tati Frisso, presidente do Legislativo, vereadora Marisol, demais vereadores, secretário Boniati, juntamente com a nossa equipe aí da Secretaria de Gestão e Finanças, que incomparável, incontestável o grande trabalho que realizam mês a mês aí para o fechamento efetivo e considerável das contas, né? Então iniciamos a nossa apresentação, o nosso balanço orçamentário. Receitas correntes, 1 bilhão e 29. Eu vou arredondando aqui o valor para ficar mais fácil, tá? As despesas correntes, 809 milhões. Receitas de capital, 9 milhões 956. E despesas de capital, 34 milhões. E a receita infra, entre órgãos, né? 80 milhões 786. Despesa intra-orçamentária, 79 milhões 615. Receita total, 1 bi 120. E a despesa líquida total, 923 milhões. Então, dentro disso, temos o superávit orçamentário na monta de 196 milhões 953. Vamos para o resultado orçamentário ajustado, né? Prefeitura, primeiro quadrimestre, 215 milhões 741. Câmara e FAS, como não originam receita, né? 9 milhões 730 para a Câmara.
e 23 milhões para a FAS. O resultado ficou 182.157. Total geral, 196.953. E do primeiro quadrimestre do ano passado, 188 milhões. Receitas primárias recorrentes do primeiro quadrimestre, 949.356. E as despesas, 807.973 milhões. E a receita primária total, 932. Despesa primária total, 841.859 milhões. A dívida consolidada líquida e resultado nominal, financiamentos, 819 milhões. E disponibilidade de caixa, deduções, 989 milhões. Receita corrente líquida, RCL, 2.701. A porcentagem do DCL sobre o RCL ajustada, menos 6,34%, né? O limite definido por Senado Federal é 120. Então é negativa a nossa dívida consolidada. Despesas com pessoal para os últimos no quadrimestre, levando em conta 12 meses. 1.572. E a despesa líquida com pessoal, 1.227 bi. Receita corrente líquida ajustada, 2.681. A porcentagem da despesa com pessoal hoje é 45,79% e o limite máximo é 54%. Operações de crédito. Receita de operações de crédito, 839 milhões. Receita corrente líquida, RCL, 2.701. E apuração do cumprimento do limite, 0,03%. Limite definido por resolução do Senado, 16%. Aplicação de recursos com educação. Receita de impostos, 546.724 milhões. Despesas consideradas para fins de limite, 100.220. Percentual de aplicação neste primeiro quadrimestre, 18,33%. Percentual mínimo constitucional, 25%. Que ele vai se adequando durante o ano pelas provisões de despesa, tá? Se a gente observar 2021, 28,66%. 2022, 27,71%. 2023, 27,44%. Esse é um ajuste anual. Aplicação de recursos em saúde. Receita de impostos, 546.724 milhões. Despesas consideradas para fins de limite, 126.848. Percentual de aplicação, 23,20%. Quase 8% a mais do percentual mínimo constitucional. E o histórico da aplicação em saúde foi em 2021, 26,96%. 2022, 25,63%. 2023, 26,24%. Avaliações das metas fiscais. Receita total, 35,12%. Receitas primárias, 38,59%. Despesa total, 28,95%. Despesas primárias, 37,73%. Resultado primário, 46,32%. Resultado nominal, negativo, 37,36%. Dívida pública consolidada, 103,35%. Dívida consolidada líquida, negativo, 353,57%.
Então, comparativo das receitas 2024 e 2023, ressaltamos o IPTU e a taxa de lixo, IPTU com negativo 28,69, em decorrência da antecipação, e a taxa de lixo também 30,05%. E o resumo dos limites, né? Despesa com pessoal, 45,79%. Dívida consolidada líquida, negativos 6,34%. Operações de crédito, 0,03%. Educação, 18,33%. Saúde, 23,20%. Era isso. Muito obrigada. Concluída a exposição do Poder Executivo, na sequência passaremos às manifestações das senhoras e senhores vereadores. Primeiro vereador inscrito, o vereador Tenente Cristiano Becker. Antes de mais nada, senhora presidente da comissão, presidente do Legislativo, né, saudar já todas as autoridades já mencionadas aqui no protocolo. Na verdade, eu só quero salientar o trabalho da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, ao qual eu aprendi muito com essa equipe ali nesses 3 anos praticamente que fiquei por ali, né? E é uma secretaria que é o coração do município, né? Se não tiver uma relação entre receita e despesa dentro do município hoje, nós estamos fadados a não fazer nada numa Caxias. E com esses desastres climáticos que nos abatem, e desde um primeiro momento no nosso governo, no início do governo do prefeito Adiló, né, onde pegamos uma pandemia, depois outros desastres naturais, e agora como este, nunca visto no Estado, né, eu só quero, então, parabenizar Milton, toda a equipe da Secretaria de Gestão e Finanças, né, em teu nome, né, do Francis aqui, do Luiz, da Kaline, que me acompanhavam bastante, a Elisa, Daniel, Kaline, a Jennifer. Né, então, só quero parabenizar todos pelo grande trabalho que fazem ali. E, como eu sempre disse, o secretário que estiver à frente dessa pasta, em não atrapalhando a equipe, o município vai de vento em polpa. Né? Então, eu sempre trabalhei com essa máxima de motivar a equipe, valorizar, né? E quero dar os parabéns a todos vocês por trazerem esses números para nós aqui, sem sombra de dúvidas, é o que vai fazer o nosso município voltar a crescer aí de vento em polpa. E era isso, senhora presidente. Obrigado. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Elisandro Fiuza. Obrigado, presidente Tatiane. Parabenizar também a nossa presidente do Legislativo, Marisol Santos, que também estendo meus cumprimentos aos meus colegas vereadores e vereadoras, aos secretários aqui presentes. E, de uma certa forma, bem pontual, nós temos percebido que o nosso município de Caxias do Sul tem investido muito mais do limite do Senado Federal, tanto na educação como também na saúde. Praticamente 10% a mais. Então, a gente tem visto, diante desta infelicidade que ocasionou no nosso estado do Rio Grande do Sul, dessa situação climática, e a gente tem percebido que pode, de uma certa forma, aumentar o número de usuários, tanto do Sistema Único de Saúde, como também da nossa educação. E é uma discussão que eu trago à baila para a gente saber, de fato, como que nós vamos equacionar esta situação sem um ajuste do teto MAC, no que significa a situação do SUS pelo governo federal e também de trazer recursos da educação do governo federal e também do Estado para o nosso município. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador. Vereadora Rose Frigeri, inscrita também. Bom dia, então. Bom dia a todos, a todas. Parabéns, né, à equipe que tem apresentado esse trabalho para a gente todo semestre, todo quadrimestre. Né? Eu queria fazer uma questão bem pontual a respeito da questão dos valores com o pessoal.
porque a gente tem visto nessa situação aqui especial da emergência, né, que sempre tem se falado a falta, muitas vezes, de funcionários, de servidores que tem nos diversos setores. Esse dia eu fiquei surpresa ali que tem uma pessoa, eu acho, na Secretaria da Habitação para fazer todas as vistorias nas casas, que a gente sabe o quanto tem sido demandada. Então, nós temos muitos voluntários ajudando nessa situação toda, mas tem questões específicas de servidores municipais. Nós temos questões que, infelizmente, daqui a pouco vai cada vez mais os voluntários abandonando o trabalho e nós vamos precisar de muito trabalho. Não preciso reforçar aqui que daqui para frente, por muito tempo, a gente vai precisar cada vez mais investimento fruto dessa tragédia toda que aconteceu no Estado. Então, eu queria saber se essa margem aqui é possível de que, de alguma maneira, se nomeie ou se faça alguma questão emergencial em função de ter mais pessoal para trabalhar nas diversas frentes, e são todos setores, né, do município. E também, vereador Fiuza, parece que teve agora um aumento muito grande, né, do teto MAC, então eu acho que isso aí tudo já está sendo, né, visto e analisado pelo governo federal. Obrigada. Mais algum vereador inscrito? Vereador Lucas Dil. Obrigado, presidente. Cumprimentos pelo chamamento a essa reunião tão importante, mostrando a realidade financeira, vamos dizer assim, do município. Mas cumprimentar toda a equipe, em nome do Francis, controlador geral do município, pelos dados. E a gente observa ali uma queda com despesa do pessoal, que o limite prudencial estava em 48% e agora em 45%, quase 46%. Então, isso é também um trabalho importante para não comprometer também as finanças. Então, cumprimentos a toda a equipe pelo trabalho profícuo e eficiente que vem fazendo frente à Secretaria. Era isso. Obrigado. Professor Zanquim. Bom dia, senhora presidente da comissão, vereadora Tati Frisso. Saudando você, eu quero saudar a todos os colegas vereadores, a presidente da casa, a todos os colegas aqui da audiência. Eu sempre tenho uma frase que eu digo que números provam, o resto trovam. Seja no balanço, seja na balança, né? Não importa, os números mostram. E, de certa forma, essa análise do primeiro quadrimestre, en passant, assim, né? Depois a gente analisa com mais profundidade, ela está adequada, né? Ela não está ótima, mas não está ruim. Ela está adequada, está equilibrada. Eu acho que é dentro disso que a gente precisa. Porém, todas as prefeituras, todas do Rio Grande do Sul, vão ter que se repaginar. Nós vamos ter que renascer, repensar, repaginar nas questões também orçamentárias. Por isso, eu só queria mais deixar um registro do equilíbrio, percebi um equilíbrio nas contas, tá? Mas os números também têm que demonstrar eficiência, né? Não só a questão do percentual de lei, né? Mas como é que está a nossa educação, como é que está a nossa saúde. Então, nós temos lá um percentual, está dentro, ok, mas qual é a performance? Eu acho que é esse o grande desafio, nós transformarmos esses números equilibrados em performance e, juntos, unidos, porque aqui como vereador cabe fiscalizar, mas cabe também construir, ajudar, apoiar. E Caxias do Sul vai entrar num período de muitos desafios, porque também vamos acolher pessoas de outras cidades destruídas. As famílias estão precisando de apoio e isso vai afetar as nossas finanças. Então, contem comigo, contem com a nossa bancada, enfim, e posso estender a toda a Casa Legislativa de Caxias do Sul, porque os desafios, senhoras e senhores, não será pouco para chegarmos até o Natal, final do ano, de forma equilibrada. De certa forma, deixo os parabéns à equipe financeira, né, pelos números equilibrados, mas vamos arregaçar a manga porque os desafios serão imensos. Obrigado, senhora presidente.
Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de se inscrever? Vereador Cadori. Gostaria de cumprimentar a vereadora Tatiane Frisso, presidente da Comissão de Orçamento, cumprimentar a vereadora, presidente da Câmara, Marisol Santos, cumprimentar todos os vereadores presentes, secretários, todos aqueles que participam desta reunião, o prefeito que chega agora. Desculpe a voz. É evidente que o que a gente viu foi uma prestação equilibrada. Eu fui presidente dessa comissão por 2 anos, eu sei da importância que tem essa comissão, a responsabilidade que tem o orçamento. Tudo é consequência do orçamento, é consequência do dinheiro, e nós, evidentemente, não precisa dizer aqui, do momento que vivemos. Saudar o prefeito mais uma vez. Tudo bem, prefeito? Seja bem-vindo. E tudo leva a criar provocação para que haja um desequilíbrio. Enfim, nós precisamos de mais receita para que haja um equilíbrio. E a gente sabe das dificuldades que nós teremos pela frente. Não só Caxias nesse momento, mas todo o Estado, e de uma forma direta ou indireta, o orçamento vai ser afetado. E para menos, a receita com certeza vai ser menor. E a necessidade de despesa, de gastos muito maior. Então, parabenizar a equipe do orçamento, a equipe das finanças da Câmara, da Prefeitura Municipal, porque vai precisar muito equilíbrio, muita consciência e muito trabalho para que a gente continue firme na caminhada da transparência e do orçamento equilibrado. Era isso, meu muito obrigado. Quero saudar e agradecer a presença do nosso prefeito municipal de Caxias do Sul, Adilode Domênico, também nosso colega vereador por muitos anos aqui nesta Casa Legislativa. Seja muito bem-vindo, prefeito. Vereadora Marisol Santos. Vereadora Tatiane Frisso, em primeiro lugar, parabéns, né? Esse momento sempre importante dessa audiência em que a gente apresenta um pouco dos números do quadrimestre aqui. Quero saudar, obviamente, ao nosso prefeito municipal, o prefeito Adilote, em um compromisso anterior, mas está agora conosco também para falar um pouco sobre esses números. Ao secretário Milton, ao controlador, a toda a equipe, secretário Ronaldo, nosso chefe de gabinete, Grégora, que está aqui conosco também. A todos que nos acompanham, inclusive pelas redes sociais, aos meus colegas vereadores, sempre presentes em debates importantes como esse. A gente sabe que essa, como já disse no início dessa nossa audiência, a vereadora Tatiane Frisso, presidente da comissão, ela é uma determinação legal, mas nós aqui da Câmara de Vereadores sempre queremos agradecer pela forma como ela é trazida aqui, sempre com clareza, com transparência, para que a gente possa fazer uma análise, inclusive, desses números e para compreender a real situação do nosso município, quando a gente consegue, inclusive, avaliar e fazer comparativos com anos anteriores e com os percentuais de investimento que a gente tem feito e com todas as adequações, né, dessa equipe incansável para que a gente consiga chegar a um equilíbrio, né? Infelizmente, quando a gente consegue alcançar esse equilíbrio, a gente se vê diante de uma situação tão difícil quanto a que se coloca nesse momento, mas a gente tem certeza de que dentro de todas as possibilidades a gente vai conseguir manter, né, a qualidade e os investimentos que são necessários para essas áreas prioritárias que a gente traz aqui. Quero dizer que a Câmara de Vereadores, obviamente, em meu nome, em nome de todos os colegas que estão aqui e daqueles também que não estão nesse momento, mas que a gente sabe que acompanham ou acompanharão aí esses resultados, a gente está à disposição do Executivo, à disposição da Secretaria, para discutir, buscar soluções, principalmente nesse nosso novo momento em que a gente vive a partir de agora. Muito obrigada pela presença de vocês, pela clareza, pelo trabalho que têm feito e que têm se dedicado com tanto carinho a um tema tão importante. A gente olha os números, eles parecem às vezes tão frios, né, professor Zanquim? Mas a gente sabe que atrás deles tem um cuidado de vocês, assim, com cada uma, né, de todos os secretários, de todas as pastas, para que a gente consiga chegar e equalizar num melhor resultado, né? Porque isso é que aqui a gente vê nesses números que o pessoal da economia sabe muito melhor do que eu, por exemplo, que sou das humanas, mas a gente sabe que em cada um deles tem o reflexo direto na vida da nossa comunidade. Então, obrigada por isso.
Muito obrigada, vereadora Marisol. Saudar e agradecer a presença da nossa chefe de gabinete, vereadora, olha, quem sabe no futuro vereadora aqui com a gente, Grégora Fortuna. Também saudar e agradecer a presença do vereador Scalco. E agora, então, sem mais vereadores inscritos, vou abrir a palavra para o nosso prefeito municipal dar as boas-vindas também. Muito bom dia a todos. Eu quero saudar a presidente da casa, a vereadora Marisol, e saudar a presidente da comissão, Tatiane Frisso. Em nome delas, eu saúdo a todos os vereadores, nossos secretários, controllers, servidores da secretaria. Mais do que nunca, essa secretaria vai desempenhar um papel fundamental e estratégico para manter o equilíbrio e manter aquilo que Caxias teve ao longo da sua história e da sua tradição, de honrar os compromissos, de ser um município que paga correto, que paga em dia, e que vinha fazendo um trabalho, um esforço muito grande para ter um orçamento equilibrado, já vislumbrando alguma possibilidade de investimento, e que a gente se vê agora num momento dramático, onde a nossa receita ela vai cair, seguramente, não se sabe que proporção, mas se faz algum cálculo estimado aí da ordem de no mínimo 30 milhões até o fim do ano, né? E teremos uma despesa absurdamente que vai estourar, que não tem como nós deixar de fazer, não tem. Se vocês andarem pela área rural, hoje nós temos 500 famílias fortemente atingidas, que ou a gente consegue fazer alguma coisa, ou nós vamos provocar um êxodo rural jamais visto aqui na nossa região. Eu não falo só de Caxias, eu falo de todos os municípios da encosta superior, notadamente os produtores de uva e de maçã, caqui e hortifruti granjeiro. Esses foram os mais impactados, e aqui é o exemplo da agricultura familiar que deu certo no Brasil, e nós temos que, e é esse apelo que a gente está fazendo para o governo federal e estadual, que nos ajude. O município, no meio de toda essa tragédia, já disponibilizou hora máquina para atuar dentro da propriedade, não apenas nos acessos, como era tradicionalmente. Então, vocês eventualmente vão receber denúncia e coisa de máquina trabalhando. Sim, vai ter máquina trabalhando dentro da propriedade. É o mínimo que o município pode fazer. É o mínimo, nesse momento de dor e sofrimento, que a gente chega nessas propriedades. A gente que não perdeu, que não sofreu como eles, se emociona. Agora imagina eles, né? Trabalho construído ao longo de décadas de uma família simplesmente virou escombro. Simplesmente. Então, a gente conta com o Poder Legislativo, como sempre pôde contar, mas determinados projetos virão para cá. E eu peço encarecidamente, é um ano eleitoral, mas que não se contamine a discussão por questões políticas, porque agora é a hora da resposta rápida. E eu tenho certeza que o Poder Legislativo fará isso. Que a gente, nesse momento, se lembre que, acima de tudo, nós representamos uma sociedade. O vereador é o poder mais representativo. Né? E que a gente precisa dessas soluções para ontem, né? Vide a questão do financiamento, do capeamento das ruas, que agora o governo vai flexibilizar para a gente poder usar esse recurso em outras demandas, não só para capeamento de rua, né? Que já poderia estar disponível, né? Então que não aconteça isso em outros. Isso eu faço um apelo em nome da população que está sofrendo, em nome dessas pessoas que perderam tudo, né? Que eu tenho certeza que o parlamento não vai faltar, como nunca faltou, né? Que a gente possa contar com vocês, né? E que a gente, unidos, Poder Executivo e Legislativo, faça a reconstrução desse município o mais rápido possível. Na questão do aeroporto, nós estamos fazendo investimentos. Já ontem foi autorizada a compra dos equipamentos que vão dar
performance muito boa para o nosso aeroporto, 1.800.000, já autorizei o secretário Alfonso ontem mesmo fazer o pedido, em 25 dias deve estar instalados. Ampliação do terminal também, está indo o projeto na segunda ou terça-feira para a ANAC, pedindo autorização. O capeamento da pista, que era um projeto que nós já vimos trabalhando, ele já está em fase orçamentária. Pedido de internacionalização fizemos hoje pela manhã, ontem à noite, hoje pela manhã, não vem ao caso. Já foi. Por quê? A economia de Caxias, ao par desse primeiro momento de baque, de crise, de dificuldade, também vão se abrir inúmeras oportunidades. E aí que nós temos que ter grandeza, poder legislativo, executivo, viabilizando, excepcionalizando algumas áreas para instalação de empreendimentos, de empresa, rapidez no licenciamento. Mas, no primeiro momento, é o BAC. É aonde arranjar recurso para pagar a conta, porque nós vamos ter uma demanda crescente muito grande na educação, na saúde, que já começa, mas também nós precisamos vender bem essa cidade agora, para que ela, no meio dessas cinzas, ela consiga, né, que está o nosso interior, ela consiga se reerguer com rapidez, mostrando que, apesar de tudo, nós somos um município que tem condições de dar essa segurança que algumas áreas, infelizmente, vão demorar muito para poder oferecer pela questão topográfica, né? Demos sorte e vocês nos ajudaram aprovando a nova legislação da construção civil em Caxias, que foi simplificada como nunca na história, né? Isso vai ajudar, porque a construção civil que está fraca em Caxias desde dos episódios que aconteceram num governo que não vem ao caso agora, né, onde se complicou muito. Agora nós aproveitamos modernizar isso de uma forma extraordinária, aonde o município vai se envolver naquelas questões básicas de ocupação, percentual de construção, afastamento. O resto vai ficar por conta do responsável técnico. Nós não vamos da porta para dentro nos meter mais. Isso vai gerar uma oportunidade muito grande de construção civil também aqui, que gera mão de obra, que traz recurso. Da indústria nossa vai bombar, pode ter certeza, porque ela está pronta, ela tem condições de produzir. Já algumas empresas que eu conversei já estão com a carteira de pedido lotada até o fim do ano, justamente para atender colegas deles da área atingida, que tem compromisso, inclusive com exportação, vai ser produzido aqui em Caxias. Então, num segundo momento, nós vamos sair forte, vamos sair bem. Mas este primeiro momento e este orçamento de 2024 que vai ser dramático. Nós vamos precisar de muita paciência e muita colaboração mútua. As demandas que costumeiramente o vereador recebe, que é legítima, é papel do vereador filtrar muito na hora de cobrar e pedir, se são coisas que pode esperar um pouco. Vamos dar preferência hoje para restabelecer a infraestrutura básica do município, para que ele possa dar resposta e que a gente possa continuar produzindo, gerando riqueza, gerando oportunidade. E eu não tenho dúvida que de todo esse cenário nós vamos sair muito mais forte ainda, pela solidariedade, pela demonstração desse povo que é extraordinária. Só ver o movimento de quando o Caxias foi determinado como corredor humanitário, ninguém ficou aqui, nós não podemos, é que todo mundo pegou junto, Poder Executivo, Legislativo, entidades, mas não teve ninguém. Foi surpreendente o movimento das pessoas. O que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, foi o que eu mais ouvi, até hoje, desde o primeiro dia. E Caxias encarou a bronca. No primeiro dia baixou 50 aviões num aeroporto que se dizia que era só 4, né, com o nosso pessoal. Claro que a gente se assustou e pediu socorro. Hoje o espaço aéreo está sendo administrado pelo Sindacta 2, que é a Força Aérea de Curitiba. Nós estamos fazendo a nossa parte, comprando os equipamentos, e vamos lá. E é assim que nós vamos dar a volta. Conte conosco.
pode ter certeza, a gente tem dormido pouco, a pressão é grande, mas diante de tanta colaboração que a gente está recebendo, nós não temos tempo para se queixar. Nós temos que ir à luta. E pode contar comigo. Muito obrigado. Muito obrigada. Prefeito, pode ter a certeza de que esta Casa Legislativa estará ao seu lado e não se furtará da sua responsabilidade com todo cidadão e cidadã caxiense. Concluídas as manifestações dos vereadores e do Poder Executivo, passo a palavra aos cidadãos e entidades de Caxias do Sul que se fazem presentes pelo tempo de até 3 minutos por cidadão ou entidade. Sem pessoas e entidades inscritas. Concluída esta fase de perguntas e respostas dos presentes ao Poder Executivo, peço à assessoria que verifique se temos questionamentos da comunidade por meio da plataforma Facebook na ordem de inscrição ou solicitação. Não havendo questionamentos, passemos para a conclusão e encerramento da presente audiência pública. Assim, só passando então a palavra ao nosso coordenador geral para suas manifestações. Controlador. Em resposta à vereadora Rose sobre as nomeações, haja vista que estamos abaixo do limite prudencial ali. Como complementando o vereador Lucas na sua fala, com 48,6% a gente entra em alerta, 51,30% prudencial. Então, essa queda aqui na porcentagem de despesa com pessoal foi graças ao ajuste da Previdência, tá? E o Fundo de Capitalização e Repartição, via IPAM. Daí a gente conseguiu essa folga, né? E este valor também, toda essa votação do plano que foi aprovado pelo Legislativo também nos ajudou a ter o superávit também esse ano, devido aos repasses a menor ao IPAM. E em resposta a isso, falar pelo secretário Ronaldo Boniatti, foi encaminhado já um pedido de novas nomeações que veio para o Legislativo, né? Foi analisado pela nossa colega Kaline aqui, de novas nomeações ali para diferentes áreas. Foi uma análise minuciosa ali do secretário Ronaldo, da Daniela e do Edelvan. Então, logo mais deve estar em votação com vocês. Mas sempre numa maneira segura ao município, tá? Dentro da atual situação. Exatamente. Então a gente ressalta a repactuação ali e ajuste da Previdência que nos ajudou muito esse ano ao superávit e o poder de nomear mais pessoas, mais servidores. Obrigado. Assim sendo, na pessoa do senhor prefeito municipal, Adilode Domênico, congratula as autoridades representadas do Poder Executivo pela exposição e esclarecimentos, cumprimentos vereadores integrantes da Comissão de Orçamento, as senhoras e senhores vereadores e demais entidades presentes, e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e também aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul. Agradeço aos servidores dessa casa pelo trabalho realizado e, de modo especial, saúdo a comunidade caxiense pela participação e contribuição deste tema orçamentário. Observo que a Comissão de Orçamento, em procedimento contínuo, emitirá parecer técnico e jurídico sobre a prestação de contas na observância das normas legais e regimentos e, após, encaminhará ao respectivo projeto de decreto legislativo que será submetido ao plenário da Câmara Municipal para sua discussão e deliberação.
Diante do exposto, dou por encerrados os trabalhos dessa audiência pública que tratou da demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, prestação de contas do Poder Executivo do município de Caxias do Sul, administração direta e indireta, referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2024, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Obrigada pela presença de todos.